Vou colocar para gravar então. Ops. Coloquei aqui full screen, ainda vejo vocês aqui do lado. Então, pessoal, eu espero que vocês lembrem pelo menos, assim, mais ou menos o que a gente viu na aula passada, né? A gente olhou para Random Walks e hoje a gente vai ver, vai estudar um pouco sobre difusão e tentar entender a relação entre difusão e Random Walks. Então, né, eu tinha preparado para ser uma aula só, tá, antes do intervalo, mas foi a aula passada, né, a gente veio por esse caminho aqui na vertical, né, olhou para o passeio aleatório em uma direção, com passo constante, passo aleatório, em duas dimensões, e olhou para self-avoiding walks. E hoje a gente vai, né, nesse caminho aqui para estudar a difusão. Então, quando a gente estudou na aula passada o Random Walk, a estratégia que a gente seguiu foi pegar uma partícula e seguir a trajetória dessa uma partícula, né, que ela poderia estar, por exemplo, né, no caso lá do movimento browniano original, em suspensão em um líquido, né, e por isso ter esse tipo de trajetória aleatória. Hoje a gente vai adotar uma outra estratégia, que é estudar como a densidade de um certo material varia, né, e como ele se difunde em outro. Então, em vez de olhar a trajetória de uma partícula, a gente vai acompanhar a trajetória, né, não a trajetória, mas estudar a densidade no espaço, e a gente tem que definir, né, o que é o nosso, em que meio a gente vai estar trabalhando, né. Então, a primeira coisa é definir a densidade. Para conseguir definir a densidade, é definir o que a gente vai chamar aqui de infinitésimo físico, né, que é a ideia de coarse graining. Então, se a gente pensar no infinitésimo matemático, né, dv, onde dx, dy e dz vão a zero, e a gente pensa num material qualquer, né, a gente pode pensar que a gente tem grandes diferenças de volume, né, e a gente vai ter zero e ocupado se naquele infinitésimo a gente tem material ou não tem material por conta da estrutura atômica, né, ou molecular do material. Então, não é isso que a gente vai fazer aqui, a gente vai supor que o nosso infinitésimo é pequeno o suficiente quando a gente compara com tamanhos mais macroscópicos, mas ele é muito maior que as distâncias interatômicas, né? Então, cada infinitésimo vai ter um grande número de moléculas e a gente vai ver em um infinitésimo, né, dele para o vizinho, uma distribuição uniforme. A gente não vai ver, né, a estrutura da matéria em si, né, e lugares onde tem átomos e não tem átomos. Ficou claro isso? Porque isso é bem importante, né? Talvez em algum outro curso vocês tenham feito esse tipo de suposição também. Então, a gente vai, né, comparar a densidade com a probabilidade, né, vai supor que a densidade é proporcional, de alguma maneira, à probabilidade de encontrar a partícula, né, que a gente estava seguindo em um dado espaço, e a gente vai, como a gente fez na aula passada, discretizar as 3 coordenadas, ou quantas a gente usar espaciais, e o tempo também. Então, a gente vai usar aqui para x, y, z, i, j e k, e para a coordenada temporal n, como a gente já vinha fazendo. Então, quando a gente estava estudando lá o Random Walk em 3 dimensões, a gente viu que a probabilidade de encontrar, né, a partícula no sítio i, j, k no tempo n era dada, né, por isso aqui o p de i, j, k e n é 1/6 dela está, né, no tempo anterior. Então, né, aqui essas 6 parcelas, elas envolvem o tempo n-1,
em um dos sítios vizinhos. Então, I mais ou menos 1, J mais ou menos 1, K mais ou menos 1. Então, a gente está assumindo que dá um passo de tamanho 1 por intervalo de tempo e que teria que estar em algum dos vizinhos de I, J e K no tempo anterior para estar no sítio I, J, K no tempo em que a gente está buscando, né? Então, a gente chegou a essa condição. E a gente também pode lembrar, né, essa definição aqui de derivada segunda. Aqui eu escrevi com relação a x, mas a gente vai fazer a mesma coisa com relação às outras duas coordenadas, né? Então, a derivada segunda com relação a x a gente pode escrever dessa maneira: a probabilidade em i mais 1, mais em i menos 1, menos 2 vezes na própria posição, dividido aqui por ΔX ao quadrado. Então, isso dá a derivada segunda. E aí a gente pode, então, escrever essa equação de difusão aqui, né? Onde a gente relaciona a derivada temporal da probabilidade no tempo t, né? E aqui o laplaciano, porque a gente está considerando em 3 dimensões, né? As derivadas espaciais. E aqui, né, o D, né, o coeficiente de difusão, a gente viu na aula passada também, que era dado por 1/6 de ΔX ao quadrado dividido por ΔT. Isso para uma rede cúbica. E a gente agora pode passar, então, para a equação de difusão. Vocês podem ter visto isso, né, em um curso de mecânica, talvez mecânica clássica 2, ou no final de mecânica clássica 1, né? Aqui a relação, né, essa famosa equação de difusão que relaciona, então, a densidade, a derivada da densidade, com a derivada segunda da densidade também. E D, então, é esse parâmetro que está relacionado à constante de difusão dos caminhos aleatórios. Então, se a gente, né, trata inicialmente o caso unidimensional, a gente tem essa equação aqui de difusão, a solução conhecida dessa equação, com, né, essa quantidade sigma aqui sendo uma função do tempo, sigma de t. Então, uma solução para essa equação é ρ de xt é 1 sobre sigma exponencial de menos x sobre 2 sigma ao quadrado. Isso aqui é uma gaussiana, né? É a forma funcional da gaussiana, onde sigma é o desvio padrão, a largura da gaussiana. E aqui o que a gente vê, né, quando a gente tem um movimento difusivo, então, se inicialmente a minha distribuição de densidades é essa aqui da curva cheia, né, ela tem uma certa largura aqui, é dada por sigma, né, e com o passar do tempo, o meu movimento vai difundindo e eu tenho aqui essa segunda gaussiana que está aqui tracejada nessa figura, e ela claramente tem um desvio padrão maior, né, uma largura maior, e a gente vê que essa largura vai aumentando então com o tempo, né? Então, se a gente começa com uma densidade muito concentrada em um dado ponto, que aqui a gente escolheu como sendo a origem dos eixos, com o passar do tempo, a densidade vai se alargando e o desvio, né, a largura dessa gaussiana vai se alargando também. Então, para a gente implementar numericamente uma solução como a da equação de difusão, a gente vai fazer como a gente fez antes, né? Então, de novo, discretizar x e t. Aqui acabou ficando um i maiúsculo, mas é um i, né? O i vai ser a coordenada de posição e o n de tempo, e o ρ de x e t, então, vai ser um ρ de i ΔX e n ΔT, que eu simplesmente vou omitir aqui o ΔX e o ΔT dentro do parênteses, mas é essa a ideia, né? Depende de x e t, e a gente vai usar o método de diferenças finitas que a gente já vem usando quando aparecem expressões desse tipo, né? Então, a derivada primeira em relação ao tempo a gente vai escrever dessa maneira,
e a derivada segunda com relação à posição dessa maneira aqui de baixo, de maneira totalmente semelhante à que a gente fez na aula passada, só que agora, em vez de probabilidade, é a densidade ρ. Então, com isso, a gente fica com essa expressão aqui de baixo, que me relaciona, né, a densidade numa posição I num instante n mais 1 posterior, com a densidade no instante n, né? Então, aqui eu tenho a densidade simples, né, pura no instante n, e aqui, né, nas posições vizinhas I mais 1 e I menos 1. E aqui esse peso na frente, né, essa constante na frente, que vai depender de D, né, o coeficiente de difusão, e aqui dos valores que eu uso para discretizar ΔX e ΔT. Né? Na hora que a gente faz o programa, né, a discretização do tempo ela é mais direta, né? Então n é a variável do tempo e vai de 0 até um tempo final, que a gente tem que escolher, né, o quanto a gente vai acompanhar a difusão, né, qual o intervalo de tempo que a gente vai considerar, e na hora de escolher a posição, a gente precisa considerar um limite. Então, em geral, a gente escolhe uma caixa, né, o nosso sistema tem algum tipo de borda, que a gente escolhe fixa e distante o suficiente para observar essa difusão. E a gente acompanha, então, esse distúrbio que vai se espalhar, né, como a gente viu, de sigma durante cada passo de simulação. E aqui, então, a gente já viu que sigma vai com raiz de 2 vezes t, então, né, o nosso ΔX tem que ser maior do que raiz de 2 vezes d vezes ΔT, né, para a gente conseguir acompanhar. Se a gente fizer um ΔX menor que isso, a gente não vai conseguir acompanhar a evolução. Então, com isso, a gente tem aqui um limite, né, para ΔT e ΔX. Né? O meu ΔT tem que ser menor do que essa razão aqui, para a gente não ter problema de instabilidade numérica no programa. Então, como é que a gente faz um programa desse tipo? Né? Inicialmente, a gente inicializa a densidade. Então, aqui, por exemplo, nessa escolha que eu fiz, eu estou inicializando, colocando a densidade toda na posição 0, 0, então é como se eu tivesse uma delta de Kronecker e colocasse toda, né, a minha densidade ali na origem e 0 em todo o resto. E aí, para n variando de 1 até o tempo final, eu vou varrer toda a minha rede, né, de menos L mais 1 até L menos 1. Então, as bordas aqui eu vou considerar sempre fixas e com densidade igual a 0, elas não vão mudar. E vou fazendo, né, esse procedimento aqui de evolução temporal a cada passo. E escrevo, né, o ρ para diversos valores de n, aqui, por exemplo, 0, 10 e 100. Né? Então, comparando aqui, né, o que a gente fez na aula passada com a difusão, né, quando a gente considera um random walk, a gente estava considerando inicialmente um passo de tamanho 1, né? E na hora que a gente comentou os histogramas, a gente também supôs, né, que em cada posição a gente ia considerar uma probabilidade, né, uma caixa possível. Então, a gente considerou umas caixas de tamanho 1, e depois a gente vai relaxar isso. A gente fez, né, 10 a 5 realizações de passo tamanho fixo, mais ou menos 1, né, o tamanho do passo sempre 1, mas positivo e negativo. E a gente considerou, então, aqui, né, em uma dimensão e o tempo sendo n. E aqui, quando a gente for fazer a difusão, a gente vai considerar, né, nosso ΔX como sendo 1, também inicialmente uma dimensão, e o ΔT obedecendo aquelas condições aqui, né? ΔT é meio e T vai ser N vezes ΔT, e isso aqui satisfaz a condição de estabilidade, né, entre ΔT e ΔX. Então, se a gente compara os dois, a gente vê
que os resultados são aqui, né? É só a condição inicial no tempo zero. Então, quando a gente fez o random walk, que está sempre aqui em azul, a gente começou da origem, né? E aqui nessa difusão a gente vai começar com a densidade toda concentrada na origem. Aqui, depois de 10 passos, né, a gente observa para o random walk esse tipo de distribuição e aqui para a difusão esse tipo de distribuição, só chamando a atenção, se a gente começa da origem e dá um número par de passos, aqui no caso 10, né, aqui a gente entende por que tem que ficar 0, né, nos passos ímpares, ele nunca vai poder estar numa posição ímpar, e aqui a gente observa uma coisa semelhante, né, aqui a gente tem esses zeros aqui nas posições ímpares, e a gente entende aqui, né, que a gente tem uma densidade apreciável entre -6 e +6. A gente vai tentar entender por que acontecem esses picos aqui também, né? Aqui, então, se a gente dá 100 passos, a gente tem esse tipo de comportamento, né, no random walk, e aqui em 100 passos está entre -20 e +20 aproximadamente, também aqui quando a gente olha para a difusão. Então, primeira coisa, né, a largura da gaussiana nos dois casos, né, do envelope gaussiano, na verdade. Então, quando a gente vai do tempo 10 até o tempo 100, a gente aqui está multiplicando, né, por 10 vezes o tempo, mas se a gente olha a largura da gaussiana, né, a gente passa de -6 para -20, então aqui a gente está, na verdade, multiplicando mais ou menos por raiz de 20t, né, porque tem esse fator raiz na largura da gaussiana. E essa questão da oscilação da densidade, que no random walk é fácil entender, né? Então, no random walk, se a gente começa na origem, dá um número par de passos de tamanho 1, ele só pode estar num sítio par. Então, a gente consegue entender as oscilações. No caso da densidade, que a gente tem um comportamento difusivo, isso não seria necessário. Por que está acontecendo isso, então? A gente tem a densidade inicial concentrada, como eu chamei a atenção, em um único sítio, que é o sítio da origem, né? E essa é a menor dimensão do sistema. Então, na verdade, o que a gente tem é o similar, né, uma singularidade, né, uma delta de Dirac, que é como se a gente estivesse olhando para uma carga pontual ou, né, uma coisa que não é física. E as soluções que a gente pode encontrar, né, para acabar com esse comportamento oscilatório, né, na aula passada a gente pensou em tomar a média sobre sítios adjacentes, né, ou fazer caixas, bins de tamanho maior que 1. Né? Então, aqui se no random walk a gente faz um bin de tamanho 2, como a gente discutiu já na aula passada, a gente acaba, né, com esse comportamento de sobe e desce e vê aqui uma gaussiana com mais clareza, né, sem essa oscilação. E aqui, né, no comportamento difusivo, a solução para esse tipo de comportamento é espalhar a densidade inicial por vários sítios. Então, em vez de considerar que inicialmente toda a minha densidade está na origem, o resto todo zero, né, a gente pode, por exemplo, pensar aqui, né, numa densidade, uma largura inicial de 3 sítios. Então, a gente vê aqui que, nesse caso, o comportamento oscilatório é reduzido, mas ainda está presente. Então, aqui na figura da esquerda, a gente tem, né, no tempo t igual a 10, ΔT, na da direita, 100 ΔT, a gente ainda observa o comportamento oscilatório. Se a gente distribui por 9 sítios, o comportamento oscilatório está bastante mais atenuado. Aqui são figuras do livro, né, da difusão em 2 dimensões, então, né, o programa que eu fiz e mostrei os resultados para vocês é da difusão em 1 dimensão, mas se a gente está em 2 dimensões, né, por exemplo, aqui tem o que acontece quando a gente tem uma caixa de tamanho L por L, aqui em t igual a 0, né, inicialmente está num quadrado central a densidade, e aqui o que acontece depois de
6 passos de tempo ou 20 passos de tempo, a gente vê, né? Primeiro, obviamente, não tem mais esse aspecto quadrado como tinha antes, e depois né, vai se alargando a gaussiana. E aqui, só para vocês saberem, né, os valores que são usados, então, ΔT é 0,25, ΔX é 1, o coeficiente de difusão é 1, e aqui a caixa tem tamanho 10 por 10. E a estabilidade ela é mais restritiva em ΔT em 2 dimensões. Então, o livro faz toda uma discussão do problema do café com creme. Na verdade, foi isso que motivou esse estudo do Random Walk, né? Se você coloca uma gota de creme em uma xícara de café, como é que ela se espalha pelo café? Então, são 2 maneiras diferentes de encarar o mesmo problema, né? Quando a gente pensa num Random Walk, a gente pensa que cada molécula de creme está executando um random walk em uma rede bidimensional e a gente permite múltipla ocupação em cada sítio, né? Então, a gente tem várias moléculas de creme andando ali pelo café. E a cada passo, a gente escolhe uma das moléculas aleatoriamente para fazer esse random walk. Então, é como se a gente tivesse diversos random walks funcionando simultaneamente. E aí, aqui está uma figura do livro, né, de como isso é feito. Então, inicialmente, né, só para chamar a atenção, essa é uma rede 200 por 200, né, então vai aqui de menos 100 a mais 100 nas 2 direções, e aqui, inicialmente, são 400 moléculas colocadas no centro da caixa no tempo t igual a 0. E aqui o que acontece no tempo t igual a 10 a quarta. Então, como são muitas moléculas e cada uma dá um passo em um tempo, a gente nota que andou pouco, né? Saiu pouco da posição inicial nesse tempo que é bastante grande, 10 a 4, né? Não muda muito o perfil ali daquela caixa quadrada inicial, mas aqui em 10 a 5, né, já está mais espalhado, e em 10 a 6 já está bastante claro o comportamento difusivo, né? Então, essa é uma estratégia possível, né, fazer 400 random walks simultâneos. Uma coisa bem interessante é olhar para a entropia desses sistemas, né? Então, quem já fez mecânica estatística, física estatística, acho que em física 2 também se discute a entropia, né? A entropia é uma função de estado, isso quer dizer que ela depende só da posição inicial e da final, né? Ela não depende de como você vai de uma para outra, e ela é definida aqui, né, como a integral da posição inicial do estado inicial até o estado final, desse D' aqui, né, da troca de calor sobre o tempo. A segunda lei da termodinâmica, ela é bastante clara nesse sentido, que a entropia sempre aumenta se a gente está em um universo fechado, e a xícara de café é um universo fechado, né? Então, o ΔS tem que sempre ser 0, em T igual a 0 a gente tem uma entropia baixa, e em T grande a entropia tem que ser mais alta. Então, uma forma de medir, né, a entropia do café com creme é pegar aqui a nossa xícara quadrada e dividir em células. E aqui é importante a gente, né, ter atenção que a célula não é igual à rede, né? A gente viu que a rede é de 200 por 200 e aqui a gente está fazendo um grid 8 por 8. Então, a gente vai dividir aquela caixa original em 8 por 8, a gente tem 64 células. E a gente vai olhar, né, em quantas células a gente tem né, um pedaço de creme, né, aqui na caixa. Então, o estado I inicial, né, a gente tem uma molécula localizada na célula I do grid, né? Então, essa é uma maneira da gente dizer que a gente tem, né, definir um estado. E a gente tem a probabilidade PI de encontrar a molécula no estado I em um determinado tempo T, né? Então, dizer que a molécula está no estado I é dizer que ela está na célula I, e a gente vai numerar essas células, e a gente tem 64 células. E a gente vai chamar de entropia, né,
uma das definições possíveis, que é essa K logaritmo de ômega, onde ômega é o número de estados acessíveis, né? Então, a gente definiu que o estado é a posição da molécula na caixa, né? Então, se a gente tem todas as moléculas em um único estado, em uma única caixa, né, a gente tem ômega igual a 1, e aí o log de 1 é 0, né, e a entropia é 0 e o estado é muito ordenado. Se a gente tem, né, ômega muito maior que 1, a gente vai ter um log de ômega grande e a gente vai ter um estado desordenado. Então, a gente pode, né, usar essa definição estatística de entropia, né? Então, a entropia aqui vai ser P ln de P, né? Onde aqui a gente vai somar sobre todas as células do grid. Então, quando a gente tem muitas moléculas, a gente faz o cálculo dessas probabilidades. E aqui eu vou fazer um parênteses, eu não sei se quando o livro foi escrito ainda não se falava muito nisso, mas para quem está fazendo mecânica quântica, né, o último capítulo do livro do Griffiths, que só tem na segunda edição, não tem na primeira, né, ele fala sobre coisas mais modernas ou contemporâneas, né, em mecânica quântica, e ele discute o conceito de emaranhamento, né? Eu não vou discutir isso muito aqui, mas uma das maneiras de se quantificar emaranhamento é através da entropia de von Neumann, e ela é definida, né, de maneira muito parecida com isso aqui, PLN de P, né? Onde aqui, em vez de a gente ter essa probabilidade, né, que a gente está definindo dessa maneira, a gente vai ter uma matriz de densidade. Então, essa definição estatística de entropia ela é usada em muitos contextos diferentes. Então, voltando aqui, né, para a segunda lei da termodinâmica, a gente sabe que a entropia ela é sempre positiva e ela cresce, né, com o passar do tempo. Então, aqui, quando o creme está todo no centro da xícara, a gente tem S igual a 0, né? Naquele primeiro slide ali, naquela primeira distribuição que a gente tem o café, o creme em torno do centro da xícara, o S é pequeno, porque poucos estados estão ocupados, mas à medida que o tempo vai passando, a gente vai ocupando cada vez mais desses estados e a entropia vai crescendo. E essa hipótese ergódica, que a gente vai discutir mais quando for falar um pouco de Monte Carlo, ela diz o seguinte, que todos os estados de um sistema em equilíbrio vão ser ocupados com igual probabilidade. Então, se a gente deixa passar um tempo muito grande e o sistema entra em equilíbrio, né, se a gente tem, né, dividiu a caixa em 64 pedaços, a gente vai ter os 64 pedaços ocupados e com essa probabilidade P 1 sobre 64. E aí, né, esse aqui, né, essa figura aqui mostra a gente partindo aqui de um estado inicial com entropia baixa e chegando aqui no máximo que a gente pode chegar, que é esse somatório de 1 sobre 64, o logaritmo de 1 sobre 64, que é 4,16. Né? Então, o valor da entropia aqui, nesse caso, depende da entropia final de quantas caixas a gente divide, né, a nossa caixa toda. Né? Então, as partículas se espalham por toda a caixa, né, toda a xícara de café, para ocupar todos os estados possíveis, e essa é a condição que maximiza a entropia. Uma coisa que é bacana e eu acho bem interessante e pode ser objeto de algum projeto são os modelos de crescimento de cluster. Né? Então, aqui eu vou falar rapidamente sobre 2 modelos de crescimento. Um deles é o modelo de Eden e o outro é esse modelo DLA, Diffusion Limited Aggregation. Né? Então, como é o modelo de Eden? Então, só fazendo uma pausa aqui, né, esses modelos de crescimento são modelos para descrever o crescimento de forma semelhante, né, a essa ideia do café com creme. A gente vai ter, né, a gente pode não usar difusão, modelos de difusão, mas usar random walks em diferentes partículas, né?
Então, aqui o modelo de Éden, ele é feito da seguinte maneira: a gente escolhe uma semente, e a semente é colocada na origem sempre, e aí a gente busca, né, então, inicialmente, o nosso cluster é só a semente, a gente busca o perímetro desse cluster. Então, se, né, eu só tenho uma partícula na origem, inicialmente o meu perímetro é 0, mais ou menos 1 e mais ou menos 1 e 0. E, então, são 4 pontos no perímetro, eu vou escolher aleatoriamente um sítio do perímetro e vou ocupar. E aí eu tenho um novo cluster, que tem a partícula inicial e a segunda. Então, eu vou ter um novo perímetro e vou escolher aleatoriamente um sítio do novo perímetro para ocupar, e assim até o tamanho que eu escolher, né? A cara que fica um cluster do modelo de Éden é mais ou menos essa aqui, né? Esse aqui é um cluster com 2.500 partículas, então ele é bastante compacto, mas tem aqui, né, no meio algumas falhas. O cluster DLA já tem uma forma de crescimento bastante diferente. Só o começo é igual, a gente escolhe de novo uma semente, e a semente a gente coloca na origem por simplicidade. A gente solta uma partícula de uma posição aleatória XY e deixa essa partícula fazer um random walk até que, se ela chegar no perímetro, ela passa a fazer parte do cluster, isso até o tamanho desejado. Vocês acham que isso fica parecido ou diferente do modelo de Éden, a cara do cluster? Alguém tem algum palpite? Que tipo de comportamento? Vocês acham que isso fica mais compacto ou menos compacto? Todo mundo dormiu, é isso? Ninguém acha nada? Eu vou arriscar aí que fica mais compacto. Mais compacto? Eu, assim, É. a primeira vez que eu parei para pensar nisso, eu achei completamente peculiar, porque você vai ocupar uma posição aleatória da borda do cluster, né? Você tem que Uhum. achar o contorno do cluster e ocupar. Então, eu achei que ficaria igual, né? Que não importa como a partícula chega lá, e que ficaria igual. Mas fica completamente diferente. Essa é a cara, né, de um Hum. cluster DLA, né? Então, aqui em cinza, claro, né, tá o caminho que o andarilho visita até bater na borda, mas a gente vê que ele fica muito mais ramificado, né? Então, isso aqui lembra um Mas, pouco, né, um mas raio, por né? quê? Porque na minha intuição isso ficaria diferente, assim. Não sei se eu pensei errado como é que funciona. O que você pensou? Não, então, volta no último slide, por exemplo. Esse aqui, né? Ou na descrição? Então, na descrição essa definição de quando a partícula chegar no perímetro, ela passa a fazer parte. Eu não sei se eu estava visualizando errado, mas na minha cabeça o troço ia ficar mais junto, sabe? Então, da mesma maneira que no crescimento anterior, você, né, tem que definir um perímetro, só que, em vez de escolher aleatoriamente o perímetro e ocupar, né, o que você faz é soltar uma partícula em um ponto aqui e deixa ela fazer esse random walk até ela bater. E com isso, né, o seu cluster fica muito mais ramificado do que o Ah, tá. anterior, né? Ah, então justamente por não ter um perímetro tão bem definido? Não, todos eles têm um perímetro bem definido, né? Aqui, o que está de preto é o perímetro e o que está claro não é o perímetro, né? Uhum. Mas a forma como é feito o crescimento, no outro você sorteia aleatoriamente uma posição e enche. E aqui você deixa ele Uhum. caminhar e bate quando ele chega no perímetro. Por que que fica tão diferente, né? Porque aqui, talvez fique claro, né? Para ele chegar nessa posição aqui, né? A chance dele bater aqui na borda antes é muito maior, né? Então, se ele vem Uhum. por aqui, por exemplo, a chance dele entrar aqui nesse buraquinho que sobrou no meio é bem pequena, que ele teria, né? Antes disso, ele bate aqui fora. E com isso, Uhum. a gente fica com uma estrutura muito mais ramificada.
Então, é claro, né, que a aparência desses dois clusters é muito diferente. Então, como é que a gente quantifica isso? Né? Isso é uma coisa que a gente vai discutir com mais calma na aula que vem, mas a gente usa a chamada dimensão fractal para quantificar isso. Então, por exemplo, se a gente tem né, a definição de dimensão fractal, né, a gente sabe que a massa vai com uma quantidade aqui que quantifica a distância, né, um comprimento elevado a uma potência d que quantifica a dimensão do sistema. Então, por exemplo, se a gente tem um aro, né, só o perímetro de um círculo, a massa vai com raio dessa maneira, 2πr, então ela vai com r, né? Então d aqui é a potência 1, porque isso tem uma dimensão, apesar de estar, né, inserido num plano, a dimensão de um aro é unidimensional. Aqui, se a gente tem um disco, né, tudo cheio, aqui vai com πr ao quadrado, né? Não sei o que esse... aqui com uma densidade de área, né? πr ao quadrado, então vai com r ao quadrado. Na esfera, 4πρ sobre 3, r ao cubo, então vai com r ao cubo. Né? Então, a gente vê aqui que vai com a dimensão. Num cluster como esse, a gente pode dizer que a massa depende do raio, com uma coisa que vai com r elevado à dimensão fractal. E essa dimensão fractal a gente tem maneiras diferentes de determinar. Então, uma maneira, por exemplo, de determinar, né, é ver como a massa, e aí a gente pode pensar que cada partícula tem massa 1, né, como a massa varia com o raio daquele cluster. Né? E aqui a gente vê que no cluster do tipo Éden, a dimensão fractal é bem perto de 2, né, porque ele está quase ocupando o plano todo, então é 1,99. Enquanto num cluster tipo DLA, a dimensão fractal é bem menor, é 1,65. Né? Ele é bem menos compacto e ocupa bem menos o plano do que né, o cluster de Éden. Então, né, uma maneira de olhar para isso é fazer um gráfico log, semilog, né, log aqui na massa e linear no... Aqui é log-log, desculpa, no eixo x, né, log m é a dimensão fractal vezes o log de r. Então, é uma maneira de obter a dimensão fractal. A dimensão fractal, então, ela vai dizer o quanto espalhado pela área da distribuição? Isso, na verdade, é uma medida, né, de quanto é compacto ou não o seu objeto. Então, ele pode ocupar todo o plano, ou todo um volume, ou toda uma linha, né? E aí ele tem a dimensão cheia, digamos, do espaço onde ele está inserido, ou ele pode ocupar menos, e aí vai ter uma dimensão fractal menor do que a do espaço em que ele está inserido. Mas isso tem relação com o fractal, com os fractais geométricos? Tem. Ou... Então, na aula que vem, a gente vai discutir, né, os fractais geométricos e eles também têm, né, uma dimensão fractal, dependendo da sua regra de formação. A gente vai discutir, né, tem o Sierpinski-Gas, que tem várias formas, né, de você gerar fractais regulares, e cada um deles vai ter a sua dimensão fractal específica. Mas esse troço de dimensão fractal não necessariamente está relacionado com fractais geométricos. Não necessariamente na verdade, o que você chama de fractal geométrico é um fractal regular, né? E não um fractal como esses aqui, né? Que são irregulares. Sim, mas né? Esses também têm uma dimensão fractal, né? E uma coisa curiosa, aquelas seções de Poincaré que vocês viram lá quando a gente estava estudando o caos, elas são fractais e têm uma dimensão fractal que pode ser encontrada, né, calculada também. Então, para ser um fractal, não necessariamente precisa ter aquelas estruturas que se repetem de forma regular, ele pode ser ele pode ser uma coisa mais caótica mesmo, assim? Isso, pode, né? Então,
A gente vai, na aula que vem, discutir fractais, né? Uma das características do fractal é a autossimilaridade. Então, o que quer dizer, onde que a gente vê a autossimilaridade aqui, né? A gente vê em todos esses pontos caindo nessa mesma curva. Então, se você tem um cluster DLA de massa 100 ou de massa... aqui o 1000 já saiu, né, da curva, porque o cluster não é grande o suficiente. Mas se ele tem massa 100, massa 10, né, ele tem a mesma dimensão fractal, e aqui a mesma coisa. Né? Aqui ele só se desvia porque aqui ele está perto da borda, né, do tamanho máximo. Mas se a gente tivesse crescido um cluster ainda maior, ele ia acompanhar essa linha aqui da dimensão fractal por mais tempo, né? Por mais raio, digamos assim. Mas essa é uma das coisas que define o fractal, é a autossimilaridade. Mais perguntas, pessoal? Parei aqui de compartilhar.